Bom dia. Bom, vim aqui para fazer um vídeo explicando a atividade que foi passada para vocês ontem. Então, aqui nós temos a primeira questão pedindo para escrever os seguintes trinômios na forma fatorada. Nós estamos aí com dois trinômios, diferente do que está na atividade de vocês. Coloquei esses dois exemplos para poder explicar. Então, a primeira coisa que nós temos que ver é se esses trinômios são quadrado perfeito. Então, como é que eu vou fazer para identificar se são quadrado perfeito ou não? Primeira coisa é saber se esse primeiro termo e o terceiro termo são quadrados perfeitos, ou se existe raízes quadradas exatas. Sabemos que o 4 tem raiz quadrada exata e o B2 também, bem como o 9 também tem raiz quadrada exata e o A2 também. Vamos lá para o exemplo B. O 16x2 também tem raiz exata. E o terceiro termo, que é 1, também tem raiz exata. Então, quer dizer que esse trinômio e esse aqui são dois trinômios quadrado perfeito. Então, o que eu faço para me descobrir como eu vou escrever na forma fatorada? É aplicar as raízes no primeiro e no terceiro termo, tanto do exemplo A como do exemplo B. Então, vamos lá. Tira a raiz quadrada de 9A, A2 no primeiro exemplo, e de 6x2 no segundo exemplo, de 4b2 e de 1 nos outros exemplos. Então, vamos lá. Raiz quadrada de 9A2 é 3A, porque 3 vezes 3 dá 9 e A1 vezes A1 dá A2, ok? Então, vamos para a raiz de 4b2. Raiz quadrada de 4 é 2, e de b ao quadrado é b. 2 vezes 2, 4. B1 vezes B1, B2. Agora vamos para o outro exemplo, que é 16, eu coloquei 6, perdão. Raiz quadrada de 16 é 4. 4 vezes 4, 16. Raiz quadrada de x2 é x, porque x1 vezes x1, x2. Raiz quadrada de 1 é 1. Agora, quando a gente tem esses dois resultados do primeiro exemplo, esses dois resultados do segundo exemplo, o que a gente faz? Abre e fecha um parênteses para os dois exemplos, eleva-se ao quadrado, porque a gente sabe que fatorar é transformar em produto de dois fatores ou mais, e agora vamos colocar aqui dentro os resultados encontrados das raízes. O primeiro termo, o resultado é 3A, então ele vai ficar na frente, 3A. O segundo resultado foi 2B, então vai ficar atrás, 2B. Mas tem que ter um sinal aqui. Aí a gente vai lá em cima e olha qual é o primeiro sinal. Se é menos, então a gente coloca aqui no meio, menos. Agora vamos lá para o outro exemplo. Os resultados que nós tivemos das raízes foram 4x e 1. Então, eles vão ficar aqui, 4x e 1. Só que o sinal que vai ficar aqui no meio vai ser o sinal que vai estar aqui primeiro, na frente, que é o sinal de mais. Então, no meio, a gente coloca o sinal de mais. E a gente sabe que fatoração é escrever na forma de produtos. E isso aqui é uma potência, e potência é produtos repetidos. Se eu fosse escrever até aqui, estaria correto. É certíssimo parar aqui. Mas se eu quisesse escrever em forma de produto, seria como? A gente sabe que potência é repetir a base, o número de vezes que o expoente de K. Então, aqui tem 2 e a base é o que está dentro do parênteses. 3A menos 2B. 3A menos 2B. Então, está aqui. Dois fatores. Então, aqui eu tenho uma fatoração, a forma fatorada do trinômio que está lá em cima. E aqui também poderia fazer a mesma coisa, mas é como eu disse, até aqui está correto. Então, aqui, 4x mais 1, uma vez. 4x mais 1, duas vezes. Então, aqui é uma potência e aqui foi desenvolvida a potência, ok? Que se a gente for multiplicar utilizando a propriedade distributiva ou aplicar a propriedade de produtos notáveis de quadrado da soma de dois termos, nós vamos obter esse resultado que está lá em cima, que é o trinômio, ok? E essa aí é a nossa primeira questão. Vamos agora para a segunda. A segunda questão diz assim: substitua cada parênteses por um monômio, de modo a tornar as igualdades verdadeiras. Então, isso aqui são produtos notáveis, que é chamado quadrado da soma de dois termos, quadrado da diferença de dois termos. Aqui, quadrado da soma de dois termos e quadrado da diferença de dois termos. Então, vamos desenvolver.
existe uma regra para o produto notável quadrado da soma e o quadrado da diferença. Que regra é essa? Eu vou colocar aqui embaixo. É quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o segundo ao quadrado. Quando está falando primeiro e segundo, está falando de termo, viu? Quando está se falando de primeiro e segundo, está se tratando de termos. Primeiro termo e segundo termo. Quem é o primeiro termo? Quem está na frente. Quem é o segundo termo? Quem está atrás. Então, quer dizer que aqui é o primeiro termo ao quadrado. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que dá 25. X ao quadrado é x vezes x, ou x1 vezes x1, que dá x2. Agora, vamos para a segunda parte. Mais 2 vezes, olha aqui, mais 2 vezes 5, que é o primeiro, dá 10, vezes 9, que é o segundo, que dá 90. E o x está aqui. Então, até aqui está certo. Agora, vamos lá. Segundo ao quadrado. Quem é o segundo? 9. E 9 ao quadrado é 9 vezes 9, que dá 81. Então, o número que fica nesse lugar aqui é 81. Então, tem que ser a partir da regra do produto notável para me identificar qual é o termo que está faltando. Vamos agora para a letra B. Na letra B, o que eu tenho aqui? 3x menos 4 ao quadrado. 3x menos 4 dentro do parênteses, elevado ao quadrado. Então, aqui eu tenho o quadrado da diferença de 2 termos. A regra é a mesma, porém, esse sinal que está aqui de mais, aqui ele vai ser de menos. Por quê? Aqui era mais, então o primeiro sinal ficou mais. Aqui era menos, então é menos, então o sinal que vai vir na frente também tem que ser menos. Então, vai ser quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o segundo termo ao quadrado. Observem que o sinal que mudou foi só o da frente. Sempre aqui atrás vai ser positivo, mais, ok? Então, vamos lá. 3x ao quadrado, 3 vezes 3, 9, ok? X ao quadrado é x ao quadrado. Menos, tá aqui o menos, 2 vezes 3, 6. Ó, 2 vezes o 3x e vezes o 4. Eu vou substituir aqui, é como se fosse 3x e aqui o 4. 2 vezes 3x, 6x. 6x vezes 4. 6 vezes 4 a gente sabe que é 24 e repete a letra x. E agora vamos lá para o último termo. Eu tenho aqui o 4. 4 ao quadrado é 4 vezes 4 que dá 16. Está aqui. Ok? Então, vamos lá para a letra C. Eu tenho que primeiro ao quadrado vai ser x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, que é x, vezes o segundo, que é 5, mais o segundo ao quadrado, que é 5 ao quadrado. O segundo ao quadrado. Então, vamos lá, desenvolver. X ao quadrado é x ao quadrado. Tá aqui. Mais 2 vezes 5, 10 vezes x, 10x está aqui. Mais 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25. Então, o termo que estava faltando era x ao quadrado. Então, vamos para a última alternativa, que eu tenho um quadrado da diferença de 2 termos. Então, vamos lá para a regra. Não vou mais copiar essa regra aqui, já vou passar direto para essa. Então, primeiro ao quadrado menos 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, mais o segundo termo ao quadrado. Aqui, 6 ao quadrado é 6 vezes 6, que dá 36. Y ao quadrado dá y ao quadrado. Então, o primeiro termo já está ok. Menos, está aqui o menos, 2 vezes 6, 12. 12 vezes 5, 60. 60 o quê? Y, que tem uma letra aqui. E agora vamos para essa parte aqui. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que dá 25. Então, o termo que estava faltando na letra D é 60y. Então, tá aí a segunda questão. E agora nós vamos passar para a próxima questão, ok?